Programa PubliRio Online. Apresentação, Silvio Barbosa. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez o nosso programa PubliRio Online entra no ar aqui pela TV, depois ele converge para as mídias digitais. Ele vai para o YouTube, Facebook, Instagram e também para os tocadores de podcast Spotify, Google e Apple. Agora também pela Rádio 98 FM do Rio, que vai para o Rio e para todos os lugares, porque ela vai pela internet. Todos os domingos o nosso programa é reprisado pela Rádio 98 FM. Hoje nós vamos falar de uma coisa que comove, na verdade, a população mundial, né? Eu vou falar hoje de um missionário nosso aqui da igreja, aqui da PIB do Recreio, que foi até a Ucrânia para ver como é que estava a situação de lá e automaticamente ajudar com a nossa igreja a compor essa situação toda que está ocorrendo lá. Eu estou falando do nosso querido pastor aqui da Igreja do Recreio em Vargem Grande, que é uma filha da PIB do Recreio, aqui do Recreio do Rio de Janeiro. Eu estou falando do pastor Ricardo Pinudo, que está aqui comigo. Tudo bem? Tudo bem, Silvio. Graças a Deus, uma oportunidade grande de poder estar falando contigo aí, com o pessoal que acompanha o seu programa, e vamos estar batendo um papo aí, conversando sobre essa nossa realidade, mas que, com certeza, tivemos muitos frutos aí nessa viagem. Eu queria saber do senhor, pastor, quando é que você foi efetivamente e como é que foi a recepção, porque quando eu vejo que, basicamente, o senhor que já foi jogador de futebol, né, e hoje é pastor, egresso lá de Realengo também, eu vejo essa ligação do futebol. Eu fico pensando basicamente o seguinte: será que o Pelé poderia... Porque quando eu fui aos Estados Unidos em 83, e eu vou voltar agora esse ano, só se sabia falar de Pelé, que era o Pelé, era o Pelé, era o Pelé. Será que o Pelé poderia imaginar que aquelas jogadas dele, aquela performance dele maravilhosa, poderia abrir caminho no mundo inteiro para entrar missionários e tudo mais, pastor? Eu acredito que não, né? Assim como muitos ainda hoje, não precisa nem ir lá no tempo de Pelé, há muitos atletas hoje que não têm a dimensão, né? Inclusive alguns, isso faz parte do nosso trabalho também, alguns até que são tidos como convertidos, como evangélicos, que não têm a percepção total do poder de influência, de conquista, do que pode, essa grande ferramenta que é o futebol, pode ser o futebol. O futebol, ele tem uma parte muito apaixonante, né, muito competitiva, que passa pelo business, passa pelo negócio, e que muitas vezes omite ou deixa de informar a grande ferramenta e preciosidade que tem. Mas o futebol, o esporte, ele não é só comercial, ele não é só a questão de paixão, passional, competitiva, mas ele pode ser terapêutico, ele pode ser entretenimento, ele pode ser socialização, ressocialização. Então ele pode ser uma ferramenta de um uso muito maior do que muita gente sabe. Então, assim, é uma ferramenta que, com certeza, o Pelé não tinha essa dimensão, né? E muitos hoje ainda não têm essa percepção, essa dimensão da influência que tem. Ontem mesmo estava lá no pessoal do Corinthians, lá alguns meninos que a gente tem já discipulado, e eu falando para eles a ferramenta que Deus tem dado na mão deles, o que pode ser muito mais, poder influenciar, inspirar pessoas, e influenciar pessoas muito mais do que eles possam imaginar. Eu vejo o seguinte, com relação à Ucrânia, basicamente, a Ucrânia tem basicamente 38 milhões, 39 milhões de pessoas, né? E mais ou menos 2% das pessoas que são ucranianos são evangélicos, efetivamente declaram isso. Bom, daqui a pouco nós vamos tentar falar com a Ucrânia, né, com o nosso pastor lá, no nosso missionário que está lá já há um bom tempo, que teve aqui na PIB do Recreio. Eu achei engraçado, pastor, que quando ele esteve aqui no Rio, ele falou que foi à praia e ficou preocupado com o celular dele, que parece que estava todo mundo de olho no celular. Pô, lá uma guerra terrível, uma situação terrível dessa, e ele, quando ele vem para cá,
ele com a família diz que ele ficou preocupado com os problemas do Rio de Janeiro. Como é que se vê essa relação? Como é que foi a sua chegada lá? Como é que foi o seu trabalho lá na Ucrânia, pastor? Então, nós fomos final de agosto, início de setembro, né, em torno de 12 dias, a convite do nosso missionário Anatoly, que é ucraniano, mas que fala português, porque morou aqui no Brasil, estudou, né, teologia aqui no Brasil, e ele fez esse convite para que a gente estivesse lá, podendo alcançar pessoas, levando entretenimento também, uma ajuda humanitária, não deixa de ser, mas com o objetivo de poder levar a paz, levar a palavra de Deus através do futebol, através de escolinha de futebol, de treinamento, que é uma ferramenta poderosíssima, como já falei anteriormente, né? Nós estivemos lá em algumas igrejas, né, pregando, falando, porque um dos objetivos também é fortalecer a igreja, fortalecer a obra missionária, apoiar os nossos missionários que lá estão e com as famílias, né, o Anatoly, a família dele, o Lebomir, o outro missionário também, a família dele, fortalecer a obra missionária lá, fortalecer os missionários e também as igrejas lá, levando uma palavra de alento, de paz, né, informando que o Brasil, nós estamos nesse contexto, temos orado, né, para o fim dessa guerra, temos clamado a Deus pelo povo dele na Ucrânia. Eu não sei exatamente os percentuais, de repente o Anatoly pode até precisar, mas o que eu sei é que é a maior presença protestante evangélica na Europa. E isso, tratando de Europa, é uma realidade muito grande e é um milagre de Deus que a gente tem ali, né? E na verdade, a Ucrânia atravessa esse problema agora, de guerra, mas o problema que você fez menção, com certeza ele vai ter, porque lá não tem esse problema, né? Problema de furto, roubo, essas coisas que pra gente é normal, para ele lá, ele não tem esse problema. Então, assim, tirando essa questão da guerra hoje, que com certeza a gente ora e clama a Deus que é momentâneo, é um país maravilhoso e é um país com as realidades europeias, um país desenvolvido, e o que mais nos alegra é a presença do povo, né? Do povo que é aberto para o evangelho. Lá não há restrição de pregar, ao contrário, em outros países que a gente esteve, em alguns países que são fechados para o evangelho, que existe igreja protestante, igreja evangélica, mas há um controle, há uma ditadura, há uma perseguição muito grande, e isso não acontece na Ucrânia. Coreia do Norte, outros países aí. Exatamente. Inclusive, o próprio adversário da Ucrânia nessa guerra, eu estive lá 2 anos, e eu vi a diferença que é para poder pregar o evangelho, falar do evangelho, e isso tem sido um fator diferencial muito grande, né? Com certeza. Mas como é que fica a sua vida, pastor? Porque, veja bem, como é que a gente acha meio estranho, porque o cara ser pastor, por exemplo, ou melhor, missionário em Londres, eu falo isso, tem gente que não gosta muito de ouvir. É uma história, ser missionário na Europa é uma história, mas quer dizer, você vai para a Ucrânia, está uma guerra bombando lá, eu acho aquelas sirenes tocando, aquela coisa terrível. Eu queria que você desse o seu testemunho. Como é que o senhor ficou lá? Acho que não deu para ficar tranquilo efetivamente, né? Pelo que o senhor contou lá na igreja. Então, a gente tem aquela preocupação normal, humana, né? Que é a defesa da própria mente, do corpo, mas assim, mediante a autorização de Deus, né, a certificação da ida, né, da viagem, a gente confia em Deus. Como a gente se depara com vários problemas na nossa vida, a gente fica meio receoso, numa prudência normal, natural, mas a dependência de Deus ela é sempre maior, né? Aconteceu sim no primeiro dia que a gente teve, quando o alarme tocou, nós sentamos, inclusive o Anatoly, sentamos lá na igreja, mas nós decidimos que deveríamos ir, né? E como eu falei lá no dia na igreja, e repito, Deus falou no meu coração e dizendo que foi para isso que eu trouxe vocês aqui, para vocês irem. Quando eu fui, eu já sabia que o país estava em guerra, eu já sabia da iminência de um possível ataque, mas a gente sabe e a gente confia em Deus, e é nessa confiança que a gente age, que a gente faz, e como nós fizemos. Ao invés de ficar lá na igreja, no abrigo que a gente estava, nós fomos até onde estavam as crianças, e depois tivemos a autorização do governo, né, mediante lá
as normas que tem pelo aplicativo, e nós começamos o trabalho já quase meio-dia, 11h30 da manhã, mas nós tivemos autorização, e pós-autorização nós começamos a fazer o trabalho com as crianças lá, e assim foram todos os dias lá, né? A gente sabia, tinha drones voando e tal, mas a gente sabia que Deus está no controle, que Deus ia proteger e que Deus ia nos guiar, né? E se caso tivesse qualquer tipo de permissão para Deus, isso faz parte da obra, né? Assim como a gente anda aqui nas ruas do Rio de Janeiro, não é pelo perigo, e existem outros perigos, né? E não é pelo fato do perigo que a gente vai deixar de pregar, de andar, de falar, né? De andar nas ruas, se for necessário, a alta hora da noite, vindo de uma visita, vindo de um hospital, vindo de um culto, de uma palavra, de uma pregação. Não há como a gente deixar de fazer por um possível confronto ou um possível problema. A gente sabe que isso aí faz parte. E para a gente foi muito bom, foi maravilhoso para mim, eu como jogador, como treinador, poder ver o que Deus pode fazer usando a palavra através da estratégia do futebol, né? Engraçado, rapaz, eu nunca soube jogar futebol. Eu sempre fui aquele cara ruim pra caramba de futebol. Meu esporte é outro. Mas eu acho que quando você tem esse dom, né, do esporte, no caso, do futebol especificamente, Deus sabe o que faz, né? Ele basicamente te colocou no lugar certo, na hora certa, e para chegar e levar a palavra de Deus efetivamente naquele rincão lá tão sofrido como está a Ucrânia. Então, nós teve vários episódios, né? A gente teve uma experiência muito legal quando eu falei que nós tivemos numa ONG que trabalha com mulheres que passam por privações de relação com seu companheiro, mulheres que passaram por aborto, mulheres que foram pressionadas para que abortasse, para que aborte filhos, né? Por pressão do companheiro, do esposo. Nós tivemos lá, e várias mulheres tiveram ali também, uma ONG, né, que trabalha com essas mulheres em fragilidade, nesses pontos. Nós tivemos ali, falamos, pregamos, o Anatólio até foi o tradutor, né? E ali algumas mulheres tomaram a decisão de aceitar Cristo como Senhor, né? Tem um vídeo tem uma foto de vídeos que apresentam isso. Tivemos também numa creche com crianças com a idade bem menor do que aquelas que nós trabalhamos no campo, e ali nós pudemos também levar um alento. Crianças em algumas cidades, em alguns locais, crianças órfãos, né, que têm os seus pais ou parente próximo que foi perdido na guerra ou que está na guerra. Então nós tivemos ali com esse contato com essas crianças no campo, podendo levar, como eu disse, um alento, uma mensagem de paz, uma alegria, não deixa de ser, você treinar, você brincar, você jogar com elas. E é uma oportunidade que a gente tinha de poder mostrar que existe vida além da guerra, e essa vida é Cristo, e essa vida é Jesus. Cada missionário ele enfrenta dificuldades, né? Você falou sobre a questão da Europa e tal, né? Ou Londres, ou Paris. Isso, cada região, todo missionário ele tem uma dificuldade, tem um problema. Paris, por exemplo, vai ser missionário em Paris, é muito fácil, mas é uma presença muçulmana, por exemplo, hoje muito grande, fortemente. Não só em Paris como na Inglaterra. Eu estive lá, eu vi um irmão nosso com uma placa no meio da rua. Eu sei que... Mas eu estou falando com relação... Porque às vezes a gente, quando fala em missionário, a gente já pensa em África, não sei o quê, já pensa em lugares que realmente... Outros desafios, né? Sim, então, sim. De repente, em Londres, Paris, tem, né, a questão, mas compensação... para um missionário, o custo para um missionário na África é infinitamente menor do que o custo numa Londres ou numa Paris. Então, o caso do Humberto. O pastor Humberto falou que missões a gente faz em qualquer lugar, seja na esquina, seja em outro país. Eu acho que é por aí, não é não? Com certeza. Programa Publi Rio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma promoção, que delícia! Dessa vez na Confeitaria Colombo. É um café duplo para você e para o seu amor. Você vai curtir torradas Petrópolis, croissant, mini baguete, bolo,
queijinhos, presunto. Você vai escolher tomar café, um chocolate ou um chá. Manteiguinhas, geleias, pasta de queijo, biscoitinhos, 2 sucos de laranjas gostosos e ainda mais uma salada de fruta para terminar. É isso aí, esse café duplo é para você e para o seu amor. Nós vamos sortear dentre as pessoas que entrarem nas nossas redes sociais, se inscreverem e curtirem Eu Quero Participar da promoção Ah Que Delícia na Confeitaria Colombo. É só isso que você tem que colocar, que você estará concorrendo no final do mês. São 2 casais que irão se deliciar com essas maravilhas da Confeitaria Colombo. É só se inscrever nas redes digitais do nosso programa. Eu quero participar dessa promoção. Ah, que delícia, tá bom? Aguardo você, hein? Se inscreva, vamos lá, vamos! Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez o nosso programa Publi Rio Online está fazendo uma promoção magnífica. Você vai curtir dessa vez o trenzinho do Corcovado e o Cristo Redentor. Pois é, a nossa promoção vai sortear todo final de mês 4 pares de ingresso para você participar da nossa promoção e concorrer a esses ingressos. É simples, você vai se inscrever no YouTube e no Instagram e participar dessa promoção magnífica. Você vai ganhar um par de ingressos para levar quem você quiser. Você vai passar na via mais antiga do Brasil, seguindo até o Cristo Redentor. Chegando lá, você vai ver uma das 7 maravilhas do mundo, que é o Cristo Redentor. E de lá você vai ver a cidade maravilhosa, toda linda, maravilhosa, exuberante. A promoção é Rio Cartão Postal do Brasil. Vamos dar 4 pares de ingresso todo final de mês. Participe, se inscreva no nosso YouTube ou no Instagram. Eu aguardo a sua inscrição. Valeu? Programa Publi Rio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Eu quero pedir permissão ao senhor para a gente ir até a Ucrânia, já que a gente está falando da Ucrânia, né, e colocar no ar aqui no nosso programa de televisão e de rádio o pastor e missionário Anatoly, que está aqui do nosso lado aqui, ó. Tudo bem, pastor? Como vai o senhor? Para mim é um grande prazer estar com você, Silvio. Ricardo Pinudovski, prazer revê-lo mais uma vez. Estamos falando aqui direto da cidade de Lviv, da Ucrânia. Um prazer ver vocês, irmãos. Pô, maravilha, rapaz. Agora, ô pastor, você me ajuda, o pastor Pinudo, me ajuda a entrevistar o pastor Anatoly, porque você sabe que a gente fica um pouco sem chão, apesar de eu ser novo, né, no evangelho, então acho que eu preciso da sua ajuda também nessa área, como também no futebol, né? Agora, pastor, eu pergunto ao senhor, como é que está a situação hoje aí na Ucrânia? Olha, em poucas palavras é difícil dizer, mas eu posso dizer que, por um lado, nós estamos vivendo um dos momentos mais difíceis de toda a nossa história, porque a Ucrânia hoje está batalhando pela sua independência, pela sua liberdade, porque há um país vizinho que, quando acorda, ele tem o sonho de destruir a Ucrânia. Isso é verdade. Então, nós estamos vivendo a cada dia lutando pela Ucrânia, e isso acontece no meio da Europa no século XXI. Nós nunca pensamos que isso um dia ia acontecer. Eu lembro da Guerra Fria. Veja, eu nasci na União Soviética. Eu lembro muito bem da Guerra Fria e a gente já achava que isso era o fim do mundo. Mas, na verdade, hoje, o que a gente vive hoje na Ucrânia é um momento muito difícil. Não é um momento fácil, o pastor Ricardo ali passou conosco. Mas, por outro lado, querido Silvio, eu percebo que nós estamos vivendo um dos melhores momentos da nossa história, porque uma nação está nascendo, uma juventude que agora está na Ucrânia, ela entende que a Ucrânia tem o seu país, o seu idioma, e que nós estamos lutando pela nossa liberdade, e eu vejo como Deus, usando esses momentos escuros na nossa história, como Deus está abençoando o nosso povo, porque do ponto de vista humano, eu hoje, em outubro de 2024, eu não poderia falar com vocês como ucraniano, mas nós estamos falando, eu estou falando do país independente como a Ucrânia é,
E com isso a gente entende que Deus tem um plano para a Ucrânia. Como o pastor Ricardo falou, a gente percebe que Deus tem um plano para a Ucrânia. Por isso a gente existe, por isso o crescimento do evangelho hoje em dia é uma coisa sem comparação, porque nós de fato estamos vivendo milagres de Deus, embora o custo que a Ucrânia, o povo ucraniano tem pago é muito alto. Pois é, mas olha só, e a representatividade do evangelho atualmente aí na Ucrânia, considerando esses conflitos todos, como é que está essa representatividade, pastor? Veja, eu ouvi falar dos números que o senhor citou, mas eu tenho um pouco diferentes números. A Ucrânia, de fato, está se tornando uma potência protestante evangélica no continente europeu. Se fala hoje entre 3% e 7%. 3,7. Só que veja, 3,7. Só que veja o que acontece. Antes da guerra começar, nós tivemos perto de 38 milhões. Se diz hoje que na Ucrânia estão mais ou menos 28 milhões de pessoas. É mesmo? É por causa dos mais ou menos 6 milhões de ucranianos estão fora da Ucrânia, entre eles as mulheres e as crianças. E, infelizmente, o povo ucraniano está sendo exterminado pelos nossos vizinhos. Mas o que a gente percebe, falando dos evangélicos, as igrejas, muitos líderes das igrejas, por exemplo, mais ou menos 400 pastores saíram da Ucrânia e estão plantando as igrejas na Alemanha, na Polônia, na França, na Inglaterra. E nós estamos, por exemplo, quase 41 templos protestantes foram destruídos pelo exército russo. Então, por um lado, aquela região que está sendo ocupada hoje pelos russos, ela está sendo exterminada e, principalmente, a igreja evangélica protestante está sendo perseguida pelos russos. Mas na região central da Ucrânia, ocidente da Ucrânia, a gente percebe o crescimento da igreja. Eu vou dar só um número. Eu trabalho com um projeto missionário chamado Geração. A gente investe na plantação de novas igrejas. Somente nos últimos 10 meses, nós trabalhamos com 28 equipes que plantam igrejas. Somente essas 28 igrejas, equipe de plantação de igrejas, plantaram 25 novas igrejas nos últimos 10 meses. Caramba. 1.500 batismos. 250 batismos, 1.500 conversões. Então a gente percebe que mesmo nessa loucura que a gente vive hoje, a gente percebe um crescimento de evangelho. Só que veja o que Deus fez. Ele pegou algumas pessoas ucranianas aqui durante a guerra e colocou no continente europeu, que agora está de fato sofrendo essa queda do evangelho, e os ucranianos começaram a plantar as igrejas na Europa Ocidental. Somente na Alemanha, eu sei os números, somente na Alemanha, mais de 71 igrejas foram plantadas pelos ucranianos nos últimos 2 anos. Então, a gente percebe esse mover do Espírito Santo. Mas eu volto a dizer, o custo que o povo ucraniano está pagando, a igreja ucraniana está pagando, é muito alto. Penudo, você tem alguma pergunta para o pastor? Não, é sempre interessante ouvir o depoimento do Anatoly, os números atuais, o que a gente já tinha uma ideia, o que a gente sempre fala, né? Deus, ele transforma a maldição em bênção, né? Existe adversidade que a gente passa na vida e que, de fato, a gente não gostaria de passar. Mas é impressionante como Deus tem transformado, como Deus tem modificado, né? E aproveitado essa circunstância para fazer o que Deus tem feito na Ucrânia. E eu vi adolescente, nós treinamos, né? Tem imagens nossa aí, a gente treinando jovens adolescentes para que eles se transformem em professores, usando o esporte como uma ferramenta evangelística missionária. Então, o que nós dissemos, eu vi isso e nós dissemos lá, que a gente vê que Deus vai fazer uma grande onda usando essa problemática que os ucranianos enfrentam, mas em como Deus fez com Israel durante muitos anos. Deus usou problemas, Deus usou dificuldades, batalhas, para que fossem convertidos, transformados, né, depurados. E eu vejo uma grande onda Deus fazendo através de adolescentes, de jovens, com uma sede, palavra, para que eles possam crescer e levar essa onda de inundação com o evangelho na Europa, que é um país, um continente, né, já praticamente adormecido, velho continente, onde igrejas se fecharam para virar boate, né?
E a gente vê uma grande onda sendo feita, Deus forjando, criando gerações ali, o que a Anatólia acabou de falar, os 400 pastores saindo e organizando igrejas em outros países. Então eu vejo nesse modelo de migração, e aí eu queria perguntar a Anatólia qual é o entendimento que ele também, se ele tem esse entendimento desse movimento migratório, né, de imigrantes, de Deus fazendo, dos ucranianos, Deus levando ucranianos para várias partes da Europa e revitalizando com esse evangelho aí, podendo fazer uma guinada, uma virada extraordinária no que a gente vê aí, escatologicamente dizendo, num tempo muito importante, né? Veja, queridos irmãos, o que acontece? Quando a gente olha para a história, muitas vezes, quando acontece um período crítico na história humana, Deus muitas vezes usa esse período crítico na história humana para abençoar o povo. Quando o inimigo que a gente conhece pelo nome diabo, ele quer acabar, matar e destruir, a gente sabe que Cristo ele quer abençoar e dar a vida. Então, a gente hoje entende que está começando um grande mover no continente europeu, principalmente na União Europeia. A gente sabe dos problemas da Alemanha, da França, da Espanha, de Portugal, da Inglaterra. E acontece que muitos ucranianos que foram para esses lugares, eles começaram a plantar as igrejas e começaram a pregar o evangelho, em primeiro lugar para os ucranianos, em segundo lugar para os locais. Então a gente percebe que o mover de Deus está acontecendo. Nós ainda não vemos, pastor Ricardo, aquela dimensão que Deus está fazendo. Mas lembra aquele casal do Novo Testamento, Aquila e Priscila? Quando Deus tirou eles da Roma, porque começou uma perseguição, eles foram para Éfeso. A gente percebe que Deus está fazendo a mesma coisa com o povo ucraniano no continente europeu. Sim, com certeza, alguma coisa maravilhosa está acontecendo. E eu me lembro também, Atos capítulo 8, né, como vários outros textos, de que Deus permitiu vir perseguição em Jerusalém, porque a ordem de Deus era que os evangelistas, né, saíssem. Nessa saiu Filipe e alcançou lá, alcançando e pregando lá, indo para a estrada deserta, e alcançando lá o eunuco, e com isso a Etiópia, né? E então assim, o evangelho ele é muito, ele tem o seu poder, né? E Deus tem as suas estratégias. Então assim, com certeza o que eu vi lá, eu não vi no país vizinho, como eu disse, 2 anos, e a gente vê hoje uma grande onda, e principalmente, Silvio, o que me alegra, eu como capelão esportivo, como ex-jogador, como aquele que prego e que usa o esporte, eu vejo uma grande possibilidade, e nós falamos isso lá, de que novos pregadores, de novos professores, nessa grande onda, estarão indo e pregando o evangelho, usando o esporte como uma ferramenta evangelística missionária. Porque hoje o missionário em si, com o fato de ser missionário, ele pode ser barrado por várias restrições, né? Mas o que a gente vê, por exemplo, no mundo, no meio do Islã, no Oriente Médio, né? Em países de cultura árabe, nós vemos brasileiros indo através do futebol e tendo uma liberdade de pregar, de falar, claro, com as restrições normais, mas com mais liberdade do que se fosse de forma convencional, como os missionários vão. Então, assim, que dirá na Europa, onde a Europa não tem secularismo, na Europa normal, esfriamento, mas não há essa restrição, com raríssimas exceções, né? E eu vejo a Ucrânia e os valores da Ucrânia, os jovens, adolescentes, e a nossa participação, eu vejo esse sonho de que coisas maiores virão. Rapaz, você sabe, pastores, você sabe que a gente, no início, quando estourou a guerra, a gente achou que basicamente iria passar rápido, que era uma coisa, né, que não iria demorar tanto. Vocês estão sentindo que já passou muito tempo e até agora não se resolveu efetivamente nada para acabar com essa situação? É uma pergunta difícil, irmãos, porque para nós
uma coisa que a gente mais espera e uma coisa que a gente mais ora é a paz. O povo ucraniano não quer guerrear. Na verdade, o povo ucraniano é bastante pacífico. Mas quando você foi atacado astucialmente pelo seu vizinho, que é 14 vezes maior do que você, que tem armamento, muitas vezes em 15 vezes mais do que tem você, e ele o único desejo dele, eu não sei até que ponto o povo brasileiro entende isso, porque o único desejo do presidente Putin, da Federação Russa, é que a Ucrânia não existe como um país independente. A gente não quer guerrear, a gente quer morar nas nossas casas, fazer o nosso negócio. Nós, como evangélicos, como cristãos, nós queremos pregar o evangelho, a gente quer viver em paz, a gente não quer pegar território de ninguém. Mas acontece que nós estamos vivendo num mundo louco. Parece que o mundo agora virou uma bagunça. Então, ontem o que aconteceu em Israel, o conflito que existe entre o povo palestino e o povo israelense, a gente entende todas essas coisas. Então, a Ucrânia, ela espera pela paz, mas quanto mais eu vivo, já faz quase 1000 dias que a Ucrânia está em guerra contra a Rússia, se defendendo. O que a gente vê é que, do ponto de vista político, é quase impossível resolver essas coisas. Mas eu li ontem um texto bíblico que eu queria deixar, e isso é a nossa esperança do povo ucraniano. É João 14, as palavras que pertencem a Jesus. João 14, versículo 26. Veja o que Jesus disse: deixo com vocês a paz. A minha paz dou a vocês. Não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Então, a ONU não é a organização que vai trazer a paz. A OTAN não é a organização que vai trazer a paz. A gente entende que nós estamos... Na verdade, o povo ucraniano cansou tanto. Gente, nós cansamos tanto dessas coisas, desses bombardeiros diários que a gente viveu, que nós estamos esperando por um milagre. Então, talvez a única coisa, eu sendo ucraniano, que eu posso pedir à igreja brasileira, ao povo brasileiro, que orem pela paz ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque dele vem a verdadeira paz. O homem não consegue dar a paz. O homem só ele inventa aquelas briguinhas entre entre aquelas coisas. Então, a gente entende, quanto mais a gente vive, a gente mais entende, precisamos de um milagre. E o milagre vem do Senhor Jesus Cristo. Quando ele dizer basta, vai acabar. Mas do ponto de vista humano, eu não vejo o fim dessa guerra, infelizmente. Irmãos. Pastor Pernudo, senhor, por favor, com as suas considerações. Primeiramente, é bom a gente frisar, embora esteja nesse contexto todo, claro que existe a parte da dor, a parte da luta, mas assim, são muitas conquistas, né? E muitas ações. Nós ouvimos relatos lá de pastores que estão lá, mas que não foram à guerra, literalmente, mas como a igreja tem se suprido na ausência deles, outras lideranças se levantando. Uma outra coisa é que relatos que a gente tem de milagres de livramento lá no front de batalha. Então, assim, você disse, Silvio, que no início, para o exército russo ou para o Putin, isso aí era questão de dias. E muita gente no mundo inteiro, vai ser questão de dias. O Anatólia falou, tem 14 vezes mais. Mas a gente vê a mão de Deus muito fortemente e a mobilização de pessoas ajudando a Ucrânia. Deveria ajudar mais? Deveria. Mas isso é para ter uma noção. No pouco que se ajuda e no que tem, veja a mão de Deus muito fortemente nisso aí. E relatos que nós tivemos lá. E para mim, dizer assim, basicamente agora sobre a nossa viagem, né, que foi uma bênção, e muitas pessoas foram alcançadas, vidas foram fortalecidas, igrejas fortalecidas, muitas crianças tiveram um período de entretenimento, de crianças que sorriram, que brincaram, né? Crianças que estavam privadas de muitas coisas e puderam jogar bola com brasileiros e com jogadores de futebol famosos brasileiros. Então, assim, são muitas histórias de livramento e de bênção, e com certeza o que Deus fez nesses dias vai continuar, isso vai perdurar, e na vida deles, dos missionários, na vida da família deles também, e com certeza são livramentos que Deus tem dado, né, na nossa vida e na vida deles lá. Então, assim, estamos em guerra, né,
que nós estamos juntos nesse propósito, mas o Deus da paz, o Deus da palavra, o Deus do livramento, ele é muito maior, né? Ele é muito maior. Precisamos ser como a oração para Geazi, né? Abrir os nossos olhos e ver, porque muito maior que estão conosco do que o que estão contra nós, que estão com o inimigo. Deus efetivamente está no controle já há muito tempo, porque quando a gente falou aqui anteriormente que parece que a guerra ia terminar cedo, a gente vê território grande da Rússia, número da população, o exército russo, as ogivas nucleares, uma série de situações levava você a pensar que aquilo ali ia se resolver da noite para o dia. Mas é aquilo que a gente está falando aqui, Deus efetivamente está no controle e ele está vendo tudo isso, e por isso que você já foi para lá, para a Ucrânia, Penudo. E o Anatoly já está lá, e ele contou, inclusive, um testemunho que eu fiquei muito impactado lá na igreja, quando você esteve aqui. Foram dois, na verdade. Um que a igreja toda riu, você falou com relação ao seu celular aqui na Praia do Recreio dos Bandeirantes. Parecia mais aqui do que aí. Mas, ô Silvio, é verdade. Os caras, eles não estão acostumados com isso, cara. E realmente, a gente sabe que a gente não pode dar mole aqui. Se der mole... E o outro foi que você falou, é uma coisa que eu sempre... A minha vida, o Anatoly não conhece, eu sou morador aqui do Recreio, morava na Barra, e meu prédio, acho que você não lembrou e nem saiu aí como notícia, o meu prédio caiu aqui, caiu inteiro, quer dizer, desabou. Então eu tive que sair de casa, e naquela época isso foi em 1998, não era evangélico, eu estava transmitindo o carnaval pela rádio de Belém do Pará, na Marquês de Sapucaí, estava dentro da Marquês de Sapucaí, eu acho que você nem conhece isso, estava lá no carnaval, e o meu prédio, eu da televisão, vendo a TV Globo, meu prédio está caindo, e eu tive que vir para casa correndo, perdi tudo. Pra você ter uma ideia, eu só não perdi a vida, nem a minha vida, nem a vida do meu filho, que foi a coisa melhor. E eu, efetivamente, perdi tudo, mas eu agradeço a Deus, por incrível que pareça, de ter perdido o meu apartamento. Meus vizinhos ficam chateados quando eu falo isso, porque foi só assim que eu consegui encontrar Jesus, através que eu passei na rua Genaro de Carvalho, que você não conhece, aqui no Recreio dos Bandeirantes, e tinha aquela igrejinha pequenininha. Essa pipa que você viu aqui é monstruosa. Uma capelazinha que eu entrei naquela capela e nunca mais saí. Desde 2000 eu tô congregando aqui. Mas aí quando você falou... Por que eu estou te dizendo isso? Porque você falou que teve uma situação que te levou a não servir efetivamente ao exército ucraniano, por causa da sua filha. Queria que você contasse aqui para a população, porque são esses pequenos detalhes, o arquiteto, o grande arquiteto que é Deus, ele está fazendo com a minha vida o que fez com a sua também. Sim, acontece que aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas hoje, a gente não entende o propósito. Verdade. A gente quer ter toda a explicação logo agora, porque nós somos assim, imediatistas. Nós queremos explicação agora, mas a gente não entende as coisas que Deus faz. A nossa história é muito simples. A gente casou com Irina e por 10 primeiros anos nós não podemos ter filhos. E nesses 10 anos eu estava muito chateado com Deus. Senhor, eu quero ter filhos. Senhor, por que não nos dá? Mas a medicina nos disse, os doutores nos disseram que é impossível ter filhos no nosso caso. Tá bom. Eu chateado com Deus, mas a gente continua sendo filho dele, mesmo às vezes a gente está chateado. E Deus nos deu uma filha de coração. A gente, como a gente diz para nossa filha Zlata, que você nasceu no nosso coração, nós adotamos uma menina, Zlata, pegamos ela do hospital, que ela se tornou a minha filha, e assim, foi a maior bênção na minha vida, foi ter adotado a Zlata. Depois, quando a Zlata chegou na nossa casa, depois de 5 semanas, nós engravidamos com Lucas. Dentro de 10 meses, nós ganhamos 2 filhos, uma filha de coração e um filho da barriga, e a família Chmielkowski, que é meu sobrenome, que era sempre estéril, sempre sem filhos, agora se tornou pai de 2 filhos.
Quando a guerra começou, todo mundo, todos os homens entre 18 anos até 60 anos, eles podem ser alistados a exército obrigatoriamente falando. E os homens entre essa idade, 18 a 60, não podem sair livremente do país. Eu sou missionário pastor, eu viajo muito, eu preciso viajar. E acontece que o governo ucraniano deu algumas exceções, que quem é pai adotivo, ele pode livremente sair do país, entrar no país, fazer qualquer trabalho. Ele não pode ser alistado ao exército porque eu tenho uma filha adotiva. Então, hoje em dia, quando eu olho para as latas, eu entendo que por causa das latas da minha filha adotiva, Deus me deu uma garantia perante o governo ucraniano que eu posso fazer trabalho missionário e posso fazer um trabalho voluntário para a Ucrânia. Eu não posso ser agora alistado ao exército por causa da minha filha Zlata. Só que 10 anos atrás eu não sabia disso. Mas Deus preparou isso. Então eu posso continuar a fazer o trabalho que a gente faz, inclusive com o pastor Pinudo, o trabalho de futebol. Eu não posso ser alistado ao exército porque eu posso fazer esse trabalho por causa da minha filha adotiva Zlata. Qual é o meu conselho? Não questione aquilo que Deus faz hoje. A nossa coisa é não questionar e não entender a Deus. A nossa parte é confiar no Senhor. Ele nunca erra. Ele sempre prepara para nós um caminho melhor. Mesmo quando a gente hoje não entende muitas coisas, mas aquilo que ele faz é sempre o melhor. Vale a pena confiar nos planos dele. Essa Agora, é a minha palavra. Maravilha, esse testemunho eu achei sensacional. Agora, o senhor aprendeu um pouquinho de futebol com o pastor Pinudo? Olha, meu amigo, o que eu posso dizer? Daqui a 2 minutos vai começar a semifinal da campeonato futsal entre Brasil e a Ucrânia. Confesso a você, meu coração é metade brasileiro. Mas hoje à tarde eu vou torcer pela Ucrânia, porque a Ucrânia dá surpresa para a seleção de futsal brasileira. Tudo bem. Se a Ucrânia ganhar, tá tudo certo, né, Pinudo? Tranquilo, né? A Ucrânia vai fazer melhor proveito do que o Brasil aqui com esse título. Eu queria que os senhores, então, desse a sua última palavra aqui, para a gente finalizar o programa, o pastor Pinudo, o pastor Anatoly, para a gente finalizar o nosso programa hoje aqui. Legal, o que eu gostaria de dizer é que aquilo que nós já tratamos e falamos durante todo esse tempo, que Deus ele usa as coisas fracas para confundir as fortes, né? Ele usa pessoas simples para fazer coisas extraordinárias. E assim sempre fez na palavra e fez nessa viagem. Então Deus não precisa de muita coisa, Deus só precisa de pequenos instrumentos colocados nas mãos dele, né? Assim como ele multiplicou os pães, ele transformou 5 pães e 2 peixes em milhares e milhares de pedaços e abasteceu e supriu fome de uma multidão. Então Deus é assim, ele pega e transforma, só precisamos estar nas mãos dele para que ele possa nos quebrar e multiplicar para que a gente possa saciar a fome da multidão. Então o que eu queria desafiar a todos é sempre entender que o que Deus colocou nas suas mãos é o suficiente para você ser mecanismo, né, nas mãos de Deus e poder atingir e influenciar pessoas. Seja onde for, seja no meio da guerra, seja na orla do Rio de Janeiro, seja por questões aleatórias, Deus está no controle e Deus vai fazer maravilhas através da sua vida, desde que você se coloque nas mãos dele. Né? Amém, amém. Agora, pastor Anatoly, por favor, as suas considerações finais. Quando Deus olhou para Moisés, ele fez uma pergunta muito simples. Moisés, o que tens na sua mão? Moisés estava em dúvida, Moisés estava frustrado. Provavelmente ele havia pensado que ele perdeu tudo o que ele tinha na vida e agora por 40 anos estava no deserto apacentando as ovelhas do seu sogro. Mas Deus fez essa pergunta, o que tens na sua mão? E aquilo que Moisés teve na sua mão, ele falou para o Senhor, é a vara. Então, Deus está usando o que temos na nossa mão. Não precisamos inventar uma coisa grande. A simples pergunta, o que tens na tua mão, consagre ao Senhor. E Deus vai fazer milagres. Me parece que o que os ucranianos hoje em dia estão vivendo, estão entendendo, que não precisamos inventar coisas grandes. Seja fiel naquilo que você tem alcance hoje. E Deus vai aceitar
Deus vai abençoar, Deus vai multiplicar e Deus vai beneficiar aquelas pessoas que estão ao seu redor. Então, a grande pergunta é, o que tens na sua mão? Consagre ao Senhor. Amém, amém. Eu quero agradecer a presença de vocês dois aqui, né? Do nosso cara. Você sabe, o pastor, o pastor Anatoly, eu perguntei ao filho do pastor Pinuto, falei, vem cá, seu pai joga bola mesmo? Sabe o que ele falou para mim? né? Acho que eu não lembro. Tô brincando, é o carisma, a carisma do pastor Pinudo que é bem mais forte do que a habilidade de jogar bola. É verdade. Onde ele vai se depara com os relatórios, né? Por isso que ele... Grande abraço para você. Eu não sou um jogador frustrado, porque eu parei com 25 para 26 anos, né? Que é o auge ali da vida do jogador, que pelo menos vai tentando, né? Porque Deus me tirou, me convidou para poder ser pastor. Então eu sei que o futebol brasileiro perdeu um grande volante, mas ganhou um grande pastor. Mas o reino ganhou um pastor médio, um pastor que dá para... Não, é grande. Eu posso testemunhar que é grande mesmo. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela participação. Que Deus acompanhe vocês, que tudo corra bem aí na Ucrânia, pastor Amém. Anatoly. Obrigado. Que Deus abençoe vocês. Nós, brasileiros, eu acho que a maioria da população aqui, absoluta, está torcendo para tudo correr bem aí. Tá bom? Um grande abraço. Obrigado. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, gente. Muito bom. Valeu, fica na paz.